abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Muito boa tarde nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, a partir de amanhã, aqui no canal, todas as terças e quintas, lives, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Estamos iniciando mais uma semana, que possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Nesse conteúdo de agora, os temas são sérios e para a gente trocar uma ideia, para a gente refletir sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do Botafogo. Primeiro, eu vou falar sobre planejamento. Vou dar minha opinião se está atrasado. Eu vou falar sobre a questão do técnico, porque o John Textor deu uma entrevista dizendo que não vai ter pressa para encontrar um novo técnico. E a torcida está reclamando muito disso. Eu vou conversar sobre planejamento. Isso envolve o técnico, que a gente ainda não tem, e reforços e saídas. Quero falar também sobre reforços e quero conversar com vocês também sobre saídas. E para a gente fechar, aí é na segunda parte do vídeo, eu quero conversar sobre o Júnior Santos, que tem aí uma proposta da Turquia. Tudo isso agora, acompanhe até o final, porque são assuntos importantes para a gente refletir e para a gente trocar uma ideia. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, primeiro eu quero conversar sobre planejamento. Vamos ao que interessa, não vou nem enrolar muito. Por quê, cara? O John Textor, deixa eu pegar aqui para vocês, só para a gente ir direto ao ponto no que está acontecendo. O John Textor deu uma entrevista e ele falou o seguinte, abre aspas para ele. Como o tempo poderia estar se esgotando? Ele foi questionado, né? Pô, tá demorando muito achar um técnico? Aí ele respondeu, como o tempo poderia estar se esgotando? É preciso lembrar que contratamos um novo treinador no ano passado, depois de já ter começado a nossa época principal. E ainda tivemos um ano fabuloso, com 2 campeonatos. Certamente, não esperamos que o nosso processo demore tanto tempo, mas estamos numa altura do ano perfeita para entrevistar e identificar um treinador sem pressa. Temos muito tempo, palavras do John Textor. Aí a torcida não está aceitando muito essas falas do John Textor. Por quê? Porque esse ano é um ano atípico. Daqui a um mês, daqui a menos de um mês, a gente tem 2 finais. A primeira contra o Flamengo, jogo único, a Supercopa do Brasil, lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Cara, e a gente não quer perder pro Flamengo. Eu tô dando a minha opinião. Esses campeonatos, Supercopa do Brasil e a outra, que é a Recopa Sul-Americana, talvez pudessem ser torneios ali de pré-temporada. Vai ter pessoas que vão falar isso. Ah, pra mim, esses campeonatos é uma pré-temporada. Mas, cara, são títulos. E títulos que a gente não tem. E para piorar, a Supercopa do Brasil é contra o Flamengo, que é um rival, ninguém quer perder para o Flamengo. Depois, a gente tem a Recopa Sul-Americana contra o Racing da Argentina, 2 finais. Isso tudo no mês de fevereiro. Então, esse ano, cara, é um ano atípico. A gente precisa do treinador para entrosar, para botar os seus conhecimentos dentro de campo. Então, assim, cara, o elenco, ele vai se reapresentar, o elenco principal, ele vai se reapresentar no dia 14. A gente vai começar sábado contra o Maricá no Campeonato Carioca com os jogadores do Sub-23, com alguns jogadores do elenco principal que não foram tão aproveitados ano passado. O próprio Jefinho começa a jogar o Campeonato Carioca, foi chamado para isso. Então, o elenco principal, dia 14. Então, cara, eu confesso para vocês que eu tô tranquilo em relação ao técnico até dia 14. Dia 14, no CT Lunier, na reapresentação do elenco, a gente tem que ter um técnico para chegar junto com os jogadores. Agora, continuando falando um pouquinho sobre técnicos. Para mim, é o maior erro da gestão do Botafogo, é você não conseguir
encontrar técnicos que fiquem bastante tempo no Botafogo. Ah, mas o Luiz Castro errou com o Botafogo. O Arthur Jorge, ele errou com o Botafogo. Mas eu acho que o John Textor tem que sentar e tem que tentar contornar a situação. Com aumento salarial, tentar entender o que o técnico está querendo. A gente perdeu o Castro e a gente perdeu o Arthur Jorge. Por quê? Porque, cara, eles estavam errados. Concordo, os técnicos estavam errados. Mas eu acho que o John Textor, ele tem que sentar e conversar e tentar contornar a situação. Eu vou dar o exemplo do Palmeiras. O Abel Ferreira no Palmeiras, ele só está no Palmeiras por conta de dinheiro. O Abel Ferreira não está no Palmeiras porque ele ama o Palmeiras, porque ele ama o planejamento, a Leila Pereira, não. O Abel está no Palmeiras porque ele recebe um dos maiores salários de futebol para treinador no mundo. Nem a Europa talvez pague o que o Abel ganha no Palmeiras, que é em torno ali de 3, 4 milhões, não sei. É isso, né? 3, 4 milhões que o Abel ganha por mês. Talvez nem na Europa, para o clube que ele for, ele vai ganhar isso. Então o Abel Ferreira, ele está no Palmeiras por conta do dinheiro. E aqui no Botafogo, o John Textor, ele não está disposto a pagar isso tudo. Então, se ele não está disposto a pagar isso tudo, então vai atrás de um técnico sul-americano. Então, restam algumas opções para a gente, como Crespo, o próprio Tite. A gente não quer tanto o Tite por conta das características, mas o Tite, se ele chegar no Botafogo, fizer um bom trabalho, ele vai ficar 3 anos aqui, no mínimo. Então, a gente tem que buscar técnicos dentro da nossa realidade. Porque não adianta você ficar encontrando português, o cara vai vir para o Botafogo, vai fazer um bom trabalho e vai embora. Ah, bota a multa dele alta, mas para você botar a multa dele alta, você vai ter que pagar um salário absurdo para ele. E se ele estiver ganhando um salário absurdo e não corresponder, como é que você manda embora depois? Porque a multa vai estar alta. Então, cara, se o John Textor não está disposto a contornar situações, a tentar dar um aumento, segurar o Arthur Jorge, segurar o Castro, então, cara, vamos para técnicos dentro da nossa realidade, que é Crespo, que é Tite. Porque se for para gastar dinheiro, por que não gastou com Arthur Jorge? Então, outra coisa também que me deixa chateado, só para encerrar sobre técnico. Comissão técnica. Eu acho, tá? Apesar das falas aí do John Textor, que ele não tá com pressa, eu acho que o Botafogo vai contratar um técnico até o dia 14, o dia da reapresentação no CT Lunier. Porque a gente precisa de uma comissão técnica também. No Botafogo não tem nada, gente. E isso é um erro também da gestão do Botafogo. A gente precisa de comissão técnica permanente do clube. A gente precisa de algumas pessoas na comissão técnica permanente do Botafogo, porque nessas horas a gente tem gente lá trabalhando, a gente não tem, a gente está dependendo do técnico e a gente está dependendo da comissão técnica dele. Então por isso que eu acho que não vai demorar muito, por isso que eu estou tranquilo, que a gente precisa também de uma comissão técnica, mas eu acho que o Botafogo tem que também ter uma comissão técnica do clube. Reforços e saídas. A galera está muito preocupada com reforços e saídas. Primeiro eu quero falar sobre reforços. A gente já está indo para a 3ª temporada da SAF no Botafogo. E eu acho, cara, que já dá para a gente perceber algumas coisas na janela do meio do ano. Quer? Vamos lá junto? Raciocina comigo. Toda a janela do começo do ano, o John Textor, o Botafogo, demora a contratar jogadores. Principalmente jogadores de peso. Por quê? Porque nesse momento a janela na Europa ela está aberta e os jogadores estão caros, porque o Botafogo nesse momento, o Botafogo está disputando jogadores com clubes europeus. Daqui a pouco a janela da Europa ela está fechando e a nossa continua aberta até março. Aí o Botafogo vai para cima. Por que o Botafogo vai para cima? Jogadores que sobraram. O Luiz Henrique foi assim, cara. O Flamengo tentou o Luiz Henrique e jogou o preço dele lá para cima. O Corinthians tentou o Luiz Henrique, jogou o preço dele lá para cima. O Fluminense tentou o Luiz Henrique, jogou o preço dele lá para cima. O Botafogo só ficou esperando. Quando o Botafogo viu que ele não saiu para nenhum clube da Europa, ninguém pegou porque estava caro, o Botafogo foi lá, pegou o Luiz Henrique. No meio do ano, aconteceu também com o Almada. O Botafogo ficou esperando a situação do Almada,
no meio do ano, foi lá, ó, e pegou. Então, cara, o John Textor, ele vai esperar os clubes europeus se movimentarem primeiro. O que sobrar, tá, gente? Porque às vezes sobra bons jogadores, como sobrou Luiz Henrique. O que sobrar, aí o John Textor vai para cima, vai pagar mais barato e os jogadores vêm para o Brasil, porque não vai ter outra alternativa. A janela da Europa já vai estar fechada. Saídas. Cara, perdemos jogadores do banco. Vocês estão preocupados mesmo com os jogadores que saíram? Cara, hoje eu sou muito mais o Tietê, hoje eu sou muito mais o Cauê do que o Tietê. Hoje eu sou muito mais o Nilton do que o Danilo Barbosa. O Danilo ainda tá aí. Cara, a gente só perdeu jogadores no banco. Jogadores caros, muitos não corresponderam. Cara, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores por conta do time titular. O Botafogo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores por conta do time titular. No banco de reservas, a maioria dos jogadores que saíram, ninguém ajudou nada. Então, cara, e outra coisa também, tá? Só pra eu ser franco com vocês. Ah, eu tô com medinho do Flamengo. Cara, tá com medo do Flamengo por quê, cara? O time do Botafogo hoje, tá? Hoje. John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Teles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino. Por enquanto, a gente ainda tem Luiz Henrique e Almada, que ainda não saíram oficialmente. Mas vamos supor que o Luiz Henrique saia e vamos supor que o Almada saia. Júnior Santos na direita, se ficar. Matheus Martins ou Jefinho na esquerda e Igor Jesus. Esse time não consegue ganhar do Flamengo? Cara, do time titular, a gente não perdeu ninguém ainda. E se sair, vai sair Luiz Henrique e Almada. Vai ter que repor. E a gente tem Júnior Santos, por enquanto, e a gente tem Matheus Martins e Jefinho. Esse time não dá para ganhar do Flamengo? Por que não dá, cara? Então, sem desespero, dia 14, a partir do dia 14, a gente vai cobrar reforços, técnico principalmente. O técnico do Botafogo, ele tem que ser contratado até o dia 14, na minha opinião. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí quero conversar com vocês sobre Júnior Santos, uma proposta da Turquia. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre Júnior Santos, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, informação vindas da Turquia, o Transorpu da Turquia fez uma proposta pelo Júnior Santos e está negociando a liberação. Existe um otimismo da equipe do Transorspor pelo artilheiro da Libertadores, ele que tem contrato com o Botafogo até 2027. Esse é o mesmo clube que está tentando a contratação também do Adrielson, né? Eles estão tentando a contratação do Adrielson lá na França, pelo Lyon. Então é a mesma equipe, está querendo o Adrielson, está querendo o Júnior Santos. Se eu não me engano, essa equipe aqui é comandada pelo Alex, o cabeção. O Alex do São Paulo, do Cruzeiro, se eu não estiver falando besteira. Olha, minha opinião. Cara, você tá com medo do Júnior Santos sair? Tô. Porque, cara, esses jogadores estão valorizados. O Júnior Santos começou no futebol tarde. Apesar dele ter renovado o contrato até 2027 e ter um bom salário, esses caras estão querendo ganhar dinheiro. O Júnior Santos já tem uma certa idade. O Júnior Santos começou tarde no futebol e a proposta parece ser uma proposta muito boa, mas não adianta ser boa só para ele. Tem que ser boa também pro Botafogo. Então, claro que a gente fica um pouco com receio, a gente fica, porque, né, já tem uma certa idade, vai ganhar dinheiro na Turquia, e já falei isso aqui no canal, o jogador quando não quer ficar, não fica, mesmo tendo contrato, o jogador quando não quer ficar, ele não fica. É difícil você segurar o jogador quando ele quer sair, mesmo tendo contrato. Cara, se a proposta for boa pro Botafogo, o John Textor vai vender, cara. Ele não tá querendo vender o Gregory por 100 milhões de reais. Se alguém pagar 100 milhões de reais no Gregory, vai levar. Ele vai jogar o preço do Júnior Santos lá para cima também. E ele jogando o preço do Júnior Santos lá para cima, se alguém pagar, vai levar. Então vamos aguardar. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira, boa semana. Amanhã, a partir de amanhã aqui no canal, lives todas as terças e quintas, 4 horas da tarde, além dos nossos conteúdos aqui diários, 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino.
Forão, eu gosto mais de você do que de mim.